Glórias a Deus, povo abençoado. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Já estamos ao vivo pela plataforma, tá? Do YouTube. Já dispara aí, já. Vai curtindo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Coloca lá em todas, ativa o sininho das comunicações. Você que está no Instagram, passe a seguir o nosso Instagram. Que bem. Você que é a primeira vez, outra cidade, estado, nação, dispara aí, vamos começar a orar. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Aula de hoje imperdível, revelação de Deus para a tua vida. Espírito Santo, eu quero me colocar diante da tua presença. Eu sei que atrasamos um pouco, Senhor, mas estamos aqui, libera os anjos necessários. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, pela visitação, eu quero te pedir pela proposta espiritual que vem do Senhor. Espírito Santo, que a tua glória seja estabelecida sobre este lugar. Meu Deus, eu quero te pedir, libera anjos de guerra, anjos de batalha. Espírito da verdade, que o teu poder seja manifesto neste lugar de uma maneira sobrenatural. Começa a movimentar, tira todos os impedimentos, tira todas as barreiras, tira todos os embaraços, ó Pai. Meu Deus, eu convido ao Senhor, Pai, porque nós estamos também no propósito de oração. Todos os dias, 12 dias, orando, buscando, clamando pela tua presença, ó Pai. Que aonde a minha voz chegar, a tua palavra seja liberada, em nome de Jesus. Que o teu Espírito seja liberado, meu Deus, e derramado sobre a vida das pessoas, ó Pai. Que a tua manifestação de graça seja estabelecida, Espírito da verdade. Eu te convido, Senhor, para fazer parte dessa live de ensino. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos. Eu repreendo todo tipo de embotamento mental, consciência cauterizada, impedimento, barreira, obstáculo. Eu repreendo, Senhor, toda ação demoníaca, toda ação maligna. Eu repreendo todo tipo de ataque espiritual contra a vida desse homem e dessa mulher. Meu Deus, precisamos do romper da manhã, precisamos do agir do Senhor, precisamos da glória do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor, da unção do Senhor. Espírito Santo, nos cobre com o sangue do Cordeiro. Espírito Santo, nos cobre com o sangue do Cordeiro. Oh Espírito da verdade, que a tua fortaleza seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Entra aí, compartilha essa live, dispara nas redes sociais, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Tem vários textos, né? Vários textos. Aqui, tá aqui, ó. Pastora Keila. Tchau, gente. Vai. Salmo 127. Não sei se eu tô com alergia do cheiro do podcast, tá forte, invernizou a mesa. Mas vamos lá. Salmo 127, versos 3. Dispara aí, gente. Pastor, sou de Manaus, cara, que benção, hein? Tancara, da Serra, Mato Grosso. Guaratiba, Rio de Janeiro, olha que benção. Dispara aí, estamos ao vivo pela plataforma. É que hoje tem algum erro na plataforma que eu acho. Eu nunca fiz isso, né? Nem Salomão, né, Leia? Salmo 127, versos 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Olha o que diz João capítulo 16, versículo 21. A mulher que está dando luz sente dores, porque já chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Olha o que diz 1 Samuel 27. Era este menino que eu pedia. O Senhor concedeu-me o pedido. Olha o que diz o Salmo 71, verso 6. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentastes desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Olha o que diz o Salmo 139, tá? Versos 13 e 16. Itamarajubaías, Fabiane. Olha o que diz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes do ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só, Salmo 22, versos 9. Contudo, tu me tirastes do ventre e deste-me segurança, junto ao seio de minha mãe. Tremendo, né? Isaías capítulo 66, versículo 9. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Tremendo, hein? Marcos capítulo 10, versículo 16 diz: e em seguida tomou as crianças dos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E tem gente que não acredita em pré-existência. Não tem nada a ver com reencarnação. Pré-existência não tem nada a ver com reencarnação, tá? Coisas distintas. Mas olha só, antes de você existir, eu já te conhecia, já te separei como profeta para as nações. Deus está falando isso para Irmiahu, o profeta Jeremias. Mas olha que coisa interessante, tá? Eu gostaria que vocês participassem, dispara aí, compartilha. Pessoal do YouTube, vão chegar mais de 200 pessoas, Instagram mais de 100, pela fé. Mas eu quero que você digite a sua data de nascimento e o seu horário de nascimento. Principalmente o horário de nascimento. De nascimento. Leinha, se puder disparar lá nas redes sociais, tá? Por gentileza. Eita, agora, um pastor falando de pré-existência, com certeza. Muitos não entendem sobre pré-existência, queridos. Isso é um tema narrado de Gênesis e Apocalipse. Olha só, pessoal, Michele, eu nasci ao meio-dia, numa quinta-feira, no dia 19 de março. Interessante. Vanete Araújo, 4h45 da madrugada. Interessante, hein? Luzinete Nogueira, Camila Souza, às 14 horas. Mônica Santana, meia-noite. Vocês já vão falando os horários, o senhor já vai me dando discernimento de qual área que ele tem chamado, inclusive, com a vida de vocês. Olha só, 6 horas da manhã, meu Deus do céu. Juliana, você nasceu pra trazer cura. Olha aí que tremendo. Vamos lá, horário 18 horas, nasceu pra ter intimidade, hein? Eita, Jesus. Começa a compartilhar, vai compartilhando. Tem pessoas que vão precisar de ouvir o que eu vou falar aqui. Até porque eu vou falar de coisas aqui extraordinárias, que eu levei muitos anos pra aprender. Coisas que eu vou narrar aqui, queridos, que eu levei muito tempo pra aprender. Não aprendi da noite pro dia, tá? Não foi assim. Não aprendi da noite pro dia. Levei muito tempo pra aprender, rachei o coco, como diz o pessoal aí, para que o Espírito Santo pudesse me ensinar algumas coisas. E é algo tremendo. Mas a gente fez várias narrativas bíblicas aqui de nascimento. Nascimento. E isso é tremendo. Por quê? Porque o nascimento é algo muito especial e algo muito divino, tá? E a gente precisa entender algumas coisas. Claro, quando eu falo nascimento, eu tô falando do dia do parto, mas não tem só o dia do parto. Existe 3 fases, 2 fases anteriores antes de uma criança vir ao mundo. Primeiro, fase da concepção, o dia que os pais tiveram um ato sexual. Depois, existe aí o desenvolvimento embrionário, e aí a gente já tá falando de vida intrauterina, que é a simbiose da criança com a maternidade, com a sua mãe, inclusive pelo cordão umbilical. E eu faço uma pergunta aqui, quem aqui tem cordão umbilical dos filhos ainda na sua casa? Digita aí, você mãe, que ainda tem, tá? Você mãe que ainda tem cordão umbilical dos seus filhos na sua casa. Digita aí. Qualquer dia eu vou falar sobre o portal do umbigo. Tá? O portal do umbigo, a cura interior na maternidade.
Qualquer dia eu ensino sobre isso. O portal do umbigo. Mas quem aqui tem vocês que estão aqui, quais de vocês ainda tem umbigo? A Gisele Souza falando, eu tenho. A família Andrade dizendo, eu. Olha só, a Viva, eu tenho. A Valéria Santana, eu tenho. Fabiana Martins, eu tenho. Meu Deus, aqui tá travando. Fogo, sangue, fogo. Quem aqui ainda tem o seu umbigo? Ou a sua mãe tem o seu umbigo? Ou alguém tem o seu umbigo? Ou você tem o umbigo dos seus filhos? Umbigo, cordões umbilicais. Minha mãe virou colecionadora, misericórdia. Diário da Tamires, eu não tenho mais. Eu tenho da minha filha de 2 anos. Minha certidão não tem hora, meu Deus. Vi que não era bom ter. Tem umbigo da minha filha. Michele Silva, não tenho. Maís Oliveira, eu tenho. Os amigos tinham o costume de enterrar, se for menina, na rosa, e se for menino, na porteira. Olha só, eu vou ensinar isso pra vocês, tá? Umbigo na terra é uma coisa, umbigo nas águas é outra. Cada lugar que as pessoas colocam umbigo tem um principado regente. Qualquer dia eu ensino sobre isso de uma maneira detalhada, tá bom? Paula Monteiro, me desfiz. Mabel Evangelista, eu tenho da minha filha. Silvia Alves, chegando agora. Denise Dutra, eu tenho dos meus filhos. Raquel Cândido, eu tinha, mas meu apartamento foi invadido, meu Deus. Entenda o seguinte, você não precisa ter umbigo dos seus filhos na sua casa. Até porque guardar umbigo, isso geralmente é prática pagã. Então tem pessoas que me perguntam, esses dias um irmão, Thiago Willi, posso falar aqui porque ele é uma bênção? Ele falou assim, pastor, o que eu faço com o umbigo? Hoje ele falou isso, o que eu faço com o umbigo do meu filhinho? Eu falei, joga fora, simples. Joga fora, acabou. Pegou o umbigo, saiu, joga fora. Não é pra dar pra vaca comer, como muitos fazem, né? Não é pra enterrar no quintal da casa. Joga fora, simplesmente jogue fora. Pronto, acabou. Jogar no telhado, olha só. Muitas pessoas fazem isso. Não, joga fora. Porque esse negócio de jogar no telhado, dar pra vaca comer, enterrar, são crendices e simpatias. Feitiçaria caseira. E isso, tem muitas pessoas que por causa disso, tá? A vida fica aprisionada. Pra que você tá guardando o umbigo dos seus filhos? Me explica isso. Isso é cultura pagã. Joga fora. Se desfaz isso. Não tem problema. Minha mãe guardou de todos os 10 filhos. Ela faleceu e ficou com uma das minhas irmãs. Pega os seus umbigos. E ó, tem muita obra de feitiçaria que é feita com umbigo, tá? Tem muitas simpatias que são feitas dentro de uma questão umbilical. Então você tem que se desfazer isso. Tô dando um princípio espiritual. Quando for jogar fora, faz uma oração. Espírito Santo, olha, se o Senhor viu em mim algum tipo de paganismo, de simpatia, eu te peço perdão e eu cancelo agora tudo que veio através disso. E eu abençoo os meus filhos da minha geração. Ponto. Acabou. Tá? Então vamos lá. Dia de concepção, dia que os teus pais tiveram um ato sexual, conceberam você, a partir do momento há um desenvolvimento fetal, embrionário, aí é uma questão de vida intrauterina, você foi gerado no ventre materno da sua mãe, e após isso, algo que a gente fala de dia do parto, o dia do teu nascimento. E eu tenho falado algumas coisas. Vamos para alguns detalhes aqui. Primeiro, o nascimento de uma pessoa, eu coloquei pessoa, porque uma criança é uma pessoa, é um pequeno cidadão, deve ser pautado dentro da aliança de casamento. Então vamos lá, porque eu vou falar do horário profético. Mas por que tem pessoas que esse horário profético não tem validação no mundo espiritual? Então eu vou entrar na parte profética, mas vou entrar na parte de libertação. Por isso que eu tô pedindo pra vocês, disparem nas redes sociais, porque eu vou falar de várias coisas, tá? E que são importantes. Tá? Olha só, acho que minha avó enterrou o meu na praia. A praia tá ligada a Iemanjá, hein? Entidade das águas, é terrível. Mas olha que coisa interessante. Vamos lá. Quanto mais vocês derem like, quanto mais vocês forem participando das lives, Andressa Navassa, você não veio ontem, sentimos a tua falta, hein, filha? Quanto mais você participar, tá? Mais pessoas vão poder assistir essa live. Tem gente que precisa ouvir isso. Então, olha só, o nascimento de uma pessoa deve ser pautado na aliança de casamento. Toda pessoa, toda criança que foi gerada fora da aliança de casamento, ela pode invalidar o seu horário profético. Como assim, pastor? Toda pessoa que foi gerada fora de um princípio estabelecido pelo Criador, ou seja, foi gerado fora de um padrão bíblico, fora de uma aliança conjugal, isso pode afetar a vida dessa pessoa. A minha pergunta aqui pra vocês é, quem aqui foi gerado fora da aliança de casamento? Digita aí, fora da aliança, fora da aliança. Eriquinha, seja bem-vinda, filha. Seja bem-vinda não, você é da casa, né, modo de dizer. Quem aqui, Evelyn, Deus abençoe, filha. Quem aqui foi gerado fora da aliança de casamento? Olha aí, ó, Leninha, eu fui, Cristiane, eu fui, Esther Rosa, eu fui, Gunter Gomes, fora da aliança, Adão Ferreira, seja bem-vindo, Ana Carolina, olha aí, ó, Souza, Duane, Laura, Gabriele Veneziane, fora da aliança, olha, Mabel, fora da aliança, família de Deus foi gerada fora, e meus filhos também, meu Deus. Gente, olha só, Eliane, eu não sei se fui adotada, Denise, fora da aliança, Michele Silva, fruto de fornicação, Elisandra, eu, Michele Gomes, eu fui, fora da aliança, Jéssica, renúncia com uma irmã, sobre bastardia. Se vocês também não tratarem isso, tem muita coisa na vida de vocês que não vinga. Pô, já tenho ensinado, inclusive vai ser um livro agora, o ciclo da bastardia, os portais dimensionais do sexo, dos pais. Bastardia é uma coisa que afeta a vida financeira, afeta a vida sexual das pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem vingar na vida por causa de bastardia. Bastardia tem que ser quebrada, anulada, cancelada, neutralizada no mundo espiritual. Pessoas precisam fazer trabalho de restauração nessa área. Tem muita gente que não entende isso. Então o nascimento de uma pessoa deve ser pautado na aliança de casamento. Tem muitas pessoas que por não terem nascido debaixo de uma aliança de casamento, ou seja, debaixo da proteção, do telhado protegido dos pais, do princípio estabelecido pelo Criador, elas não conseguem usufruir do poder profético do seu horário. O poder profético do seu horário de nascimento. E isso é terrível. Isso é terrível, tá? Isso é terrível. Então tem pessoas aqui que precisam fazer um trabalho de libertação de bastardia emergentemente, de uma maneira urgente. Por quê? Porque todo bastardo, ele tem a tendência, 95% deles, de serem abusados sexualmente. Ele é um radar interdimensional na área sexual. Todo bastardo, geralmente, ele não consegue se manter em áreas da sua vida. Não consegue ficar em relacionamento, não consegue se manter em igreja, não consegue se manter em emprego. Sempre tem alguma coisa expelindo ele pra fora, de áreas, de relacionamentos da sua vida. A vida financeira muitas vezes é tocada. Então, por quê? Porque ele foi gerado fora. E muitas vezes o nascimento de uma pessoa tem que ser pautado nisso. Aliança de casamento. Você que nasceu debaixo de uma aliança, você tem uma proteção. Pastor, mas eu tenho problemas também. Aí podem ser outras coisas. É o que a gente tá aqui ajudando, fecharem portas. Nasci debaixo da aliança, eu casei virgem, e eu e meu esposo, meu filho, primogênito, é uma benção. Olha só que tremendo, tá vendo? Leninha, ó, eu fui aliciada pelo irmão de criação. Por quê? O bastardo, Leninha, ele é um radar. Quando o bastardo vem ao mundo, o dia da concepção, que os seus pais tiveram um ato, o que acontece? Já entra um espírito imundo na concepção e que persegue aquela criança na área sexual. Aí a pessoa é molestada, abusada, ela começa a praticar masturbação, pornografia muito cedo, começa a ser envolvida pela área sexual, ela tem uma maliciosidade muitas vezes, ela tem um despertamento sexual muito elevado. Não é normal uma criança de 5, 6 anos se masturbar, ler contos eróticos, fazer coisas desse tipo. Isso tá ligado a uma questão geracional, tá ligado à maneira que ela foi gerada. A maneira que ela foi gerada. Isso precisa ser removido no mundo espiritual. Agora, o nascimento bíblico, debaixo da aliança. Esse nascimento bíblico, ele tem proteção, ele tem bênção, ele é algo divino para as pessoas, tá? Vamos para uma outra questão. Nascimento de uma pessoa é algo divino. E algo maravilhoso, maravilhoso. Agora, o nascimento de uma pessoa, o dia do parto, é algo muito importante. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual no parto. Já falei isso algumas vezes, vou continuar falando, tá?
A maneira que for o seu parto pode influenciar na sua vida. Então, por exemplo, tem gente que tem parto prematuro. O parto prematuro, já tá falando, é um parto de antecedência, né? Ou seja, a pessoa vem para esse mundo de uma maneira antecipada. Ela pode ter problemas, inclusive, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque ela entra nessa dimensão fora do tempo estabelecido, por questões espirituais, por questões orgânicas. Então, é complicado. O parto fórceps, olha o nome, parto fórceps. A pessoa já entra nessa dimensão, embora às vezes seja parto normal, mas ela existe implicações também. Por quê? Porque ela entra nessa dimensão de uma maneira forçada. Olha só, é uma mensagem que é levada para o mundo espiritual. Nasceu forçada. Aí as coisas são mais difíceis. As coisas são mais complicadas para essa pessoa, porque ela nasceu, tá? De parto fórceps. Então, isso tem peso no espiritual. Tem muito peso no espiritual. A maneira que você foi, na realidade, que você entrou nessa dimensão, tipo de parto. Parto, vamos lá, prematuro, parto fórceps, aí tem o parto agendado. Qual que é a questão do parto agendado? O parto agendado, tá? O parto agendado, ele tem uma outra complicação. Qual parto? O parto agendado, parto cesárea agendado. É terrível, porque há uma manipulação da data de nascimento daquela pessoa. Eclesiastes 3, querido, você já está falando há tempo de nascer e há tempo de morrer. Meu Deus do céu, é simples. Olha, lê a Bíblia. Tempo de nascer, tempo de morrer. Você sabia que até o tempo de morrer as pessoas estão, muitas vezes, elas estão, na realidade, manipulando de duas formas. Tempo de morrer, no sentido de anteceder o tempo da morte. Então, por exemplo, a pessoa tem que morrer hoje, mas ela já programou para morrer ontem. Isso acontece muito na Europa. Existe profissão na Europa chamada assistente de passagem. É uma pessoa que trabalha para assistir a passagem da pessoa dessa dimensão para outra. Quer dizer, isso é terrível. Então tem muita gente que manipula isso daí. Eu tenho um amigo, um ex-amigo, né? Não sei, né, Dinho? Seu amigo também, que ele mora na Suíça e ele trabalhava de assistente de passagem. Olha só, e é terrível, né? Porque a pessoa antecipar o tempo da sua morte é uma coisa estranha. E tem aqueles que aí vem também as tecnologias do dia de hoje, que eles querem prorrogar a sua vida. Em que sentido? Entra o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É a fusão entre homem e máquina. E aí eles já querem gerar no ser humano, que eu creio que isso vai ser uma proposta terrível do anticristo, que é a imortalidade. Eles querem que os seres humanos sejam imortais. Entende? Mais imortais, na qual o anticristo vai ter controle. É uma situação. Então olha só, tudo isso tem peso. Isso tem jugo. O parto agendado, o que acontece no parto agendado? Cesárea agendado, né? Há uma manipulação. Queridos, quem trabalha na área médica sabe do que eu estou falando. A que horas que você quer fazer o parto? Ah, tal horário. Que dia? Tal dia. O médico, ele está recebendo uma alta quantia para fazer aquilo. Então, existe uma implicação, sim, terrível. Agora, parto emergencial, cesáreo, não. É emergencial, tá? Quem aqui foi parto cesárea agendado e quem aqui foi parto cesárea emergencial? Quem foi parto cesárea emergencial aí? Digita aí, você que está na live, você que está entrando, compartilha, dispara, divulga aí nas redes sociais. Quem aqui é parto emergencial? Emergencial já está falando, emergencial é algo que acontece. Meu filho nasceu de parto cesárea emergencial, numa quinta-feira. Sim. E quando a pessoa está sofrendo muito por uma doença incurável tipo câncer, Fia, doença incurável tipo câncer, a pessoa tem uma data estabelecida por o Criador para morrer. Primeiro que o câncer também já é uma manipulação no sentido da saúde das pessoas, né? Já tem coisas por trás disso aí. Ó, parto induzido, o meu foi emergencial, ó. A Leninha, minha filha agendada. Fabíola, meu filho foi emergencial. Michele, emergencial. Minha filha cesárea e agendada. Gunter Gomes, emergencial. Minha filha nasceu agendada. Quer dizer, você sabia que os partos cesarianos, isso é comprovado, é científico e é pesquisa, é metodologia científica, tá? A maioria dos partos cesariana, tá? São as pessoas que mais cometem suicídio, fizeram levantamento, são pessoas que fizeram parto cesariana. Entende isso? As pessoas mais bem-sucedidas no mundo, guarde isso, são pessoas que tiveram um parto normal ou natural. Isso tem um peso no mundo espiritual, tá? Tem um peso no mundo espiritual. Eutanásia não é de Deus, tá em Eclesiastes 3, acabei de falar. Tempo de nascer, tempo de morrer. Pronto.
Tempo de nascer, tempo de morrer. Uma coisa é a pessoa tá num tratamento, ela tá cuidando. Agora, a morte, se chegou o dia dela morrer, eu vou falar aqui, ó. Olha só, queridos. Olha que coisa. Olha o versículo bíblico. As pessoas lê e não entendem. Eu acho esse texto aqui, ó, extraordinário. O Salmo de número 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecesses no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizesses de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer deles existir. Todos os dias foram determinados, todos. Dia de nascer, dia de morrer. Foi tudo escrito. Vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso. Você precisa entender esse negócio. Você precisa entender. E como podemos fazer tal nação? Aí tem que pedir tetelestai. Toda pessoa que fez pacto agendado, você tem que pedir perdão para o Senhor e abençoar o seu filho, a sua filha, quebrar isso na vida deles, fazer uma oração mesmo. Senhor, quero te pedir perdão, porque envolve dinheiro. Tem muitas mulheres que fazem parto cesárea agendado porque elas não querem ter dores de parto, elas não querem sentir dor, então já tem uma questão muitas vezes de estética também. Pô, mas fica lá tal, tem um corte, mas muitas vezes a mulher não quer sentir nenhum tipo de dor. E aí ela paga uma alta quantia justamente para fazer aquele tipo de parto. Quer dizer, está fora do sincronismo da criação, daquilo que Deus estabeleceu, tá? É forte. A paz do Senhor. A minha primeira gestação foi cesárea e agora estou com 8 meses e vai ser cesárea de novo, de alto risco. Olha só, vamos estar orando, pastora Pamela, tá? Depois dá a solução de Lugol 5% para essa criança, tá? Que tem gente que está grávida aqui. Qual é a mãe que está grávida? Deixa eu te dar uma receita extraordinária para você. Qual é a mãezinha que está grávida aqui? Amém? Tem mãe grávida aí? Além de nascer puxado a ferro, cesárea, minha mãe rejeitou o pacto. Olha só que coisa terrível, hein? É o caso do pacto fórceps. Quantas mulheres no pacto já está falando forçado? A mulher sente uma dor descomunal e olha só, muitas vezes ela sente tanta dor que ela deseja. O ser humano, no momento crítico, ele acaba falando coisas que não deveria falar. E o inimigo não quer nem saber, ele pega isso e usa contra a pessoa. Eu tenho experiência nesse negócio porque eu já vi muitas pessoas fazendo isso, tá? Pastora, minha filha sentou, não poderia ser normal e foi cesárea agendada. Olha só. Então, aí está o segredo. Cesárea agendada. Antigamente, o que eles faziam quando sentava? A parteria lá, revirava a criança. Os médicos sabem fazer isso, mas a questão hoje é financeira e monetária. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Meu foi cesárea, porque mesmo com o remédio que eles dão, lá ainda assim não tive passagem. Meu Deus, não sabia que Deus não era a favor. Não, a questão... Existe tempo de nascer e tempo de morrer. E hoje tudo está sendo manipulado. Esse mundo, ele manipula as pessoas. Infelizmente é uma verdade. Infelizmente. Não estou falando questão médica, de tratamento. Isso tu tem que ter acompanhamento. Eu estou falando de manipulações. Tá? Meu parto foi normal e induzido. Porque a minha gestação era de risco. Interessante. Eu nasci forte, passei do tempo. Foi uma luta para eu nascer. Percebe? É uma luta, né? Você já falou tudo. Uma luta para nascer. E muitas vezes, o que o inimigo quer? Ele quer trazer isso para você. Entende? Essa luta, essa batalha na vida. O médico falou que eu estava morta. Aí o médico